Olá, espero que esteja tudo em paz com você. A igreja é obrigada a dar o dízimo? Deus só abençoa quem dá o dízimo? Como deve ser a contribuição na igreja? Vamos pensar sobre isso. Eu aproveito para pedir que você ajude o canal compartilhando os vídeos nas suas redes sociais e também, se gostar, clique em gostei. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever e clique também no sininho para que você receba notificação todas as vezes que eu subir um vídeo novo. Na descrição desse vídeo também há um link para você baixar o PDF com toda a descrição do que eu vou falar aqui nesse vídeo. Com isso você pode acompanhar através do texto e analisar todas as referências. A primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia, ela está relacionada a Abraão e depois a Jacó. Só muito tempo depois é que o dízimo foi incorporado na lei de Moisés como uma tributação, um imposto que os israelitas tinham que pagar. E o dízimo no tempo da lei era do rebanho, cereal, frutas, etc. Afinal, naquele tempo não havia o dinheiro como nós temos hoje. No Novo Testamento, não há ensino do dízimo como um mandamento para a igreja. Aliás, a referência ao dízimo no Novo Testamento só aparece uma vez em Mateus, duas em Lucas e depois em Hebreus. E todas elas estão dentro do contexto judaico, que é o contexto vindo do tempo da lei. A primeira observação que deve ser feita é que, se o dízimo fosse uma doutrina obrigatória para a igreja, os apóstolos teriam ensinado de forma clara. Você não acha? Teria algum verso explicando essa obrigatoriedade para a igreja. Mas há apenas 4 referências no Novo Testamento e nenhuma delas relacionada com a igreja. O que há no Novo Testamento são passagens indicando que na igreja do primeiro século o que prevalecia eram ofertas voluntárias e não um valor fixado, e menos ainda a sua obrigatoriedade. É importante notar que Jesus não recebia dízimos, mas ele vivia de ofertas. Judas era o tesoureiro do grupo. Jesus usava essas ofertas para suas necessidades e também viagens, bem como a dos seus discípulos. Nós temos uma indicação disso em Lucas. Com o surgimento da igreja, após a ascensão de Jesus, o que nós temos nos textos é que os discípulos, eles simplesmente deram sequência a esse sistema de contribuição. Por isso Matias foi escolhido para substituir Judas. Lembra? Judas era o tesoureiro. Então, com a morte de Judas, escolheram Matias para continuar o trabalho de administrar as ofertas. Agora tem uma questão que é bem delicada e que talvez seja a questão que mais se levanta críticas com relação às ofertas na igreja. É sobre a igreja sustentar um líder ou um pastor, um evangelista, etc. Mas se você observar, Paulo ensina que a igreja pode sim manter financeiramente algumas pessoas para um trabalho específico na igreja. Por exemplo, para Timóteo, Paulo diz que os líderes fiéis devem ser merecedores de dobrados honorários e, em seguida, ele faz referência ao que está escrito na lei quando diz: não amordaces o boi quando ele pisa o trigo. Enquanto o boi pisava o trigo, não podia pôr uma mordaça na boca porque ele poderia ir comendo o que estava pisando. E também, Paulo ainda diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então veja que Paulo ele está dando base para que algumas pessoas possam receber sim um sustento da igreja. A igreja também usava as ofertas para socorro aos necessitados, em especial às viúvas. Você pode ver que a igreja precisava de recursos para manter todas as suas atividades. Mas em nenhum lugar do Novo Testamento você encontrará Paulo ou qualquer outro apóstolo ensinando que esses recursos vinham do dízimo. Percebeu isso? Infelizmente, muitos usam passagens do Velho Testamento para ensinar o dízimo como algo válido para a igreja. Uma dessas passagens é Malaquias 3:8 e também o verso 10.
Porém, tal passagem, ela não se refere à igreja, e sim ao contexto judaico no tempo da lei. Esse mandamento era para Israel e não para a igreja. Você pode até discordar, mas se você quer aplicar uma ordem da lei para ser usado na igreja como uma doutrina, deveria aceitar então todo o restante da lei para a igreja e não apenas partes que são interessantes. A igreja não está debaixo das ordenanças da lei. O tempo da graça possui outra perspectiva. Todo o ensino sobre dízimo que é retirado do Velho Testamento não pode ser aplicado como regra para a igreja. Aliás, nada que está na lei pode ser usado como doutrina para o tempo da igreja. Pode até servir como uma referência, mas nunca como doutrina. A igreja tem o Novo Testamento como regra final. Devemos seguir apenas os ensinos deixados por Jesus e pelos apóstolos, nas cartas que nós temos no Novo Testamento. O grande erro de muitas igrejas é pegar passagens do Velho Testamento e transformá-los em regras para a igreja. Por isso a igreja atual está tão longe do projeto que Jesus tinha quando ele disse aos seus discípulos que edificaria a sua igreja. Como eu já falei, o dízimo ele foi instituído na lei como uma tributação, um imposto que Israel deveria pagar para manter os levitas, os trabalhos no templo. Na igreja, todos os trabalhos realizados devem ser mantidos apenas por ofertas voluntárias dos membros. Dias atrás, eu estava conversando com um casal sobre esse assunto, e eles são de uma igreja onde o dízimo é exigido, é obrigatório, inclusive para o sustento do pastor. Então eu expliquei que não é assim que a igreja deve ser mantida. Mas sabe qual foi a resposta que me deram? Eles disseram o seguinte: se não exigir o dízimo, ninguém vai doar e a igreja ficará sem dinheiro. É um argumento bem estranho e nada bíblico. O pior de tudo isso é que muitas igrejas estão usando o dízimo como um sistema de troca. Você dá o dízimo e Deus te abençoa. O dízimo virou a moeda evangélica, né? O dízimo se tornou um sistema econômico, um meio por onde se compra bênçãos. É evidente que isso está errado. É claro que a igreja precisa de ajuda financeira. Aliás, qualquer organização que você criar terá gastos, não é assim? E com a igreja não é diferente. Há diversos gastos na igreja, seja na evangelização, seja ajudando pessoas, ou mantendo missionários, comprando bíblias, enfim. Mas tudo isso deve ser feito ou mantido por ofertas voluntárias. E outra coisa, a oferta, além dela ser voluntária, ela deve ser discreta. E ninguém precisa saber quem deu e nem quanto deu. Na igreja que eu lidero, as ofertas são voluntárias. E nós temos uma pequena caixa para contribuições num canto da sala, e quem deseja contribuir pode ir lá e depositar a sua oferta, sem que ninguém saiba quem deu e nem quanto deu. Não ofertamos a Deus como um sistema de troca. Ofertamos porque desejamos que a obra do Senhor cresça, desejamos que o Evangelho alcance mais pessoas, ou seja, ofertamos para que a igreja possa continuar com suas atividades. Nós ofertamos para que haja recursos e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria. Ele não diz que Deus ama quem dá 10%. Apenas diz que Deus ama quem dá com alegria. As bênçãos de Deus, elas não estão limitadas a quem dá 10% do salário, e também não existe maldição sobre quem dá menos ou sobre quem não dá. A igreja deve ser mantida por ofertas voluntárias. E isso tem um grande propósito. Deus não exige um valor fixo. Ele deixa em aberto para que você e eu demonstremos através de nossas posses o quanto amamos a sua obra e o quanto estamos dispostos a investir no avanço do Evangelho pelo mundo. Não é um imposto fixo, é uma doação aberta que demonstra o quanto a obra de Deus tem valor para você. Para não estender o assunto,
porque é um assunto vasto e teríamos muitas coisas para falar, eu vou concluir respondendo as 3 perguntas que fiz na introdução. E a primeira é: a igreja é obrigada a dar o dízimo? Olha, não há nenhum ensino no Novo Testamento sobre a igreja dar o dízimo. A igreja está sob a graça de Deus e não sob a lei. Não há tributo para ser pago. A segunda pergunta é: Deus só abençoa quem dá o dízimo? Não. Deus abençoa a todos os seus filhos de forma distinta e independente de como se contribui. As bênçãos de Deus não estão relacionadas a valores financeiros. Deus abençoa a todos que lhe obedecem e não por uma simples doação, uma simples oferta ou um dízimo. A terceira pergunta é: como deve então ser a contribuição na igreja? Na igreja, a contribuição deve ser voluntária e anônima. Não deve haver registros de nome dos doadores, nem momentos de ofertório público, nem a sacolinha. Não deve haver nada que identifique quem está ofertando e quem não está. Ninguém deve saber quem deu e muito menos quanto deu. O melhor é a igreja ter um recipiente próprio para ofertas que fique em um local reservado, onde qualquer um possa depositar sua oferta sem chamar a atenção dos demais. Eu quero só concluir dizendo para você o seguinte: é difícil manter uma igreja só com ofertas voluntárias? Sim, é bem difícil. As pessoas diminuem as doações quando não são obrigatórias? Com certeza. Mas eu prefiro enfrentar essas dificuldades causadas pela falta de interesse voluntário na contribuição que assumir o erro de exigir uma contribuição daqueles que Deus espera que ofertem de coração. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau.